Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Você está prestes a acompanhar uma notícia que tem agitado os bastidores do futebol mundial e, claro, especialmente a torcida corintiana, que anda em um verdadeiro frisson com as últimas movimentações da FIFA. De acordo com rumores que começaram a circular nas últimas horas, a entidade máxima do futebol, a FIFA, estaria revisitando e atualizando sua lista oficial de campeões mundiais. Essa possível atualização teria impacto direto sobre o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, que teria recebido um aviso oficial sobre essa mudança que pode alterar para sempre a história do clube no cenário internacional. A ideia que tem ganhado força é que essa revisão da lista não seria apenas uma atualização comum, mas sim um movimento que pode reconhecer títulos ou revisitar conquistas que até então não estavam oficialmente incluídas pela FIFA. Esse burburinho está gerando uma expectativa gigante entre os torcedores, que se perguntam se o glorioso Timão poderia ganhar uma espécie de título retroativo, ou quem sabe um reconhecimento mais oficial de conquistas históricas que já foram celebradas, porém não oficialmente homologadas. O que se sabe até agora é que o Corinthians teria sido formalmente informado por meio de documentos internos da FIFA, o que já coloca o clube em uma posição estratégica para reivindicar algum tipo de reconhecimento. Enquanto isso, a torcida segue atenta e especulativa, pois a confirmação oficial ainda não foi divulgada, o que só aumenta o suspense. Em meio a essa movimentação, muitos jornalistas e especialistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre quais conquistas poderiam ser impactadas por essa atualização, e o Corinthians aparece como protagonista nesse possível cenário de mudança histórica. A expectativa é de que nos próximos dias a FIFA divulgue uma nota oficial, mas até lá o torcedor corintiano pode imaginar que seu time está prestes a ganhar um espaço ainda maior na galeria dos grandes campeões mundiais do futebol, com um reconhecimento que pode impulsionar a autoestima do clube e de sua apaixonada torcida. Enquanto isso, o burburinho só aumenta e as redes sociais fervem com debates e teorias sobre o que exatamente essa atualização da FIFA pode significar para o Timão. O que está claro é que essa notícia, ainda que não confirmada oficialmente, já mexeu com os ânimos do futebol brasileiro e mundial e pode representar uma reviravolta para um clube que tem no seu DNA a luta por respeito e reconhecimento no cenário global. Os olhos do mundo esportivo estão agora voltados para a FIFA para saber se essa atualização da lista de campeões realmente irá acontecer, e se acontecer, quais serão as consequências para o Corinthians e para o futebol sul-americano como um todo. Até o momento, a especulação é o que alimenta essa história, mas a possibilidade de um desfecho que coloque o Corinthians ainda mais alto no panteão dos grandes do futebol mundial é real e empolgante para toda a comunidade corintiana. Nas rodas de conversa entre especialistas e jogadores e comentaristas, a possível atualização da FIFA na lista de campeões mundiais tem sido tratada como uma bomba prestes a explodir no mundo do futebol. As hipóteses são muitas e todas elas giram em torno de um ponto principal: o Corinthians pode estar prestes a receber um reconhecimento oficial que o coloque em patamares ainda mais elevados dentro da história do futebol global. O clube, que já é conhecido mundialmente por sua rica trajetória e grandes conquistas, poderia ter sua importância reforçada com essa revisão que, segundo fontes próximas à entidade, levaria em conta fatos e conquistas que até agora ficaram à margem do reconhecimento oficial. Este é um momento delicado, pois mexer na lista dos campeões mundiais não é uma ação trivial para a FIFA. Isso envolve análise minuciosa de dados históricos, regulamentos e, claro, uma pesada carga simbólica para os clubes envolvidos. A possibilidade de o Corinthians ser incluído ou ter um título revisado coloca o clube em evidência não só no Brasil, mas também no cenário internacional, onde a disputa pelo reconhecimento é acirrada. Ainda há quem especule que essa atualização poderia ser uma resposta da FIFA a pressões históricas de clubes e federações que sempre reivindicaram um reconhecimento mais justo e fiel à realidade do futebol praticado em diferentes épocas. Com isso, o Corinthians surge como um dos grandes beneficiados dessa possível revisão, uma vez que tem uma história rica marcada por conquistas emblemáticas que para alguns merecem uma valorização maior do que a concedida até hoje. Se confirmado, esse movimento da FIFA pode significar uma reviravolta para o clube, que teria a chance de resgatar e consolidar seu nome entre os gigantes do futebol mundial. Além disso, essa atualização pode servir como um precedente para outros clubes que buscam reconhecimento em disputas históricas, abrindo caminho para uma revisão mais ampla e justa da história do futebol. Enquanto o clube se prepara para o possível anúncio, a torcida mantém a esperança e a ansiedade em alta, pois a oficialização dessa atualização poderia fortalecer ainda mais o orgulho corintiano.
Os rumores continuam a se espalhar e a comunidade esportiva aguarda com muita atenção e expectativa os próximos passos da FIFA nesse processo que promete mexer com as estruturas do futebol mundial. O que se espera é que, independente do resultado, essa movimentação ajude a valorizar ainda mais o esporte e seus protagonistas, dando espaço para que histórias importantes como a do Corinthians sejam reconhecidas com a devida justiça. A suposta atualização da FIFA na lista de campeões mundiais que poderia impactar diretamente o Corinthians não é apenas um tema para os torcedores do clube, mas sim uma questão que envolve toda a comunidade futebolística global. A especulação ganhou corpo a partir de documentos internos da entidade que teriam circulado discretamente entre os clubes e federações, levantando dúvidas e expectativas sobre quais mudanças estariam sendo consideradas. Entre as possibilidades destaca-se a inclusão de títulos mundiais que até então eram considerados não oficiais ou secundários, como competições intercontinentais ou torneios que marcaram épocas importantes do futebol, mas que ainda não tinham o selo FIFA. Para o Corinthians, que tem em sua história conquistas emblemáticas, essa atualização poderia representar um reconhecimento formal que mudaria a percepção do clube no panorama internacional. Essa possível reavaliação faz parte de um movimento mais amplo da FIFA de revisitar e validar seu arquivo histórico, algo que não acontecia há décadas e que tem gerado um burburinho intenso no mundo esportivo. Muitos especialistas veem essa atualização como uma tentativa da entidade de corrigir injustiças históricas, valorizando clubes e títulos que tiveram seu mérito, mas que ficaram à margem das decisões oficiais por motivos diversos. Para o Corinthians, isso poderia significar uma mudança significativa na forma como a história do clube é contada, elevando a uma condição ainda mais respeitada entre os grandes do futebol mundial. No entanto, até o momento tudo ainda está no campo da especulação e a FIFA mantém um silêncio prudente sobre o assunto, que só alimenta ainda mais o mistério. A torcida, por sua vez, segue na expectativa, fazendo suas próprias análises e tentando decifrar o que essa possível atualização pode representar para o futuro do clube. Além disso, esse movimento pode ter efeitos que vão além do Corinthians, afetando também outras equipes que disputaram títulos mundiais em períodos conturbados, quando a organização do futebol ainda buscava sua padronização. Portanto, essa revisão pode ser um marco na história do futebol, promovendo uma atualização que respeite melhor o contexto histórico e os méritos de cada clube. Enquanto isso, o burburinho segue e a comunidade corintiana mantém acesa a chama da esperança de que essa possível atualização traga uma conquista inédita para o clube. A expectativa agora é para o momento em que a FIFA quebre o silêncio e esclareça de forma definitiva o que está por trás dessa atualização tão aguardada, que pode entrar para a história como uma das maiores novidades do futebol internacional nos últimos anos. No meio desse cenário de especulação envolvendo a possível atualização da lista de campeões mundiais pela FIFA, o Corinthians se vê em uma posição estratégica talvez inédita na história recente do futebol brasileiro. A notícia que circula nos bastidores sugere que o clube paulista foi avisado oficialmente sobre as mudanças que poderão ocorrer, o que já demonstra que algo concreto está sendo preparado dentro da entidade máxima do futebol. O teor desse aviso, entretanto, não foi detalhado, deixando espaço para interpretações e para um verdadeiro suspense em torno do que pode vir a acontecer. Para o Corinthians, que sempre lutou por reconhecimento e por espaço em um mercado globalizado e competitivo, essa movimentação pode representar muito mais do que apenas uma atualização estatística. Pode ser um verdadeiro resgate da importância histórica do clube no futebol mundial. Em entrevistas recentes, dirigentes próximos ao clube têm mantido cautela, mas também não negam a expectativa positiva gerada por essa notícia, que promete movimentar os próximos meses. A torcida, por sua vez, já começa a sonhar com a possibilidade de ver o nome do Corinthians inserido de forma mais sólida na lista oficial dos campeões mundiais, algo que pode trazer benefícios simbólicos e até comerciais, impulsionando ainda mais a marca do clube no exterior. A especulação também atinge outros clubes que acompanham com atenção o desenrolar dessa possível revisão, já que a FIFA poderia, a partir dessa atualização, rever critérios e incluir ou excluir equipes da relação oficial, algo que causaria um verdadeiro terremoto no futebol mundial. Por ora, o Corinthians vive a expectativa de um anúncio que pode significar um marco em sua história, colocando numa nova dimensão de reconhecimento internacional. Enquanto isso, as redes sociais e fóruns esportivos fervilham com discussões, teorias e apostas sobre o que pode acontecer, demonstrando como essa notícia tem potencial para movimentar a narrativa do futebol nos próximos meses. O mistério, aliado à possibilidade real de mudança, mantém a torcida ligada e ansiosa por qualquer sinal oficial que possa confirmar ou negar esse rumor, que, se confirmado, pode ser um divisor de águas para o timão e para o futebol brasileiro como um todo.
No universo dos rumores que tem se espalhado a respeito da possível atualização da lista de campeões mundiais da FIFA, o Corinthians emerge como um protagonista indiscutível. As informações que chegaram aos bastidores dão conta de que o clube foi diretamente avisado sobre a intenção da entidade em revisar e potencialmente reconhecer conquistas que até hoje estavam fora do escopo oficial. Para a torcida e para os analistas esportivos, essa notícia soa como um alerta de que algo grande está para acontecer e o Corinthians pode ser o grande beneficiado dessa movimentação. O clube, que já é sinônimo de resistência e paixão no futebol brasileiro, poderia ter sua trajetória ainda mais valorizada e celebrada com um impacto que ultrapassa as fronteiras nacionais e reforça sua imagem no mercado internacional. Por outro lado, a FIFA mantém um silêncio estratégico, alimentando a especulação e a curiosidade em torno dessa atualização que promete mexer com a história do futebol. O fato de o Corinthians ter recebido um aviso oficial sugere que o processo está avançado, embora detalhes concretos ainda não tenham sido divulgados. A expectativa agora é que a entidade esclareça quais critérios estão sendo revisados e como isso pode afetar não só o Corinthians, mas outros clubes que disputaram torneios internacionais em épocas diferentes. Enquanto isso, a pressão da torcida e da imprensa por respostas só aumenta, criando um ambiente propício para debates acalorados sobre a importância da história e do reconhecimento oficial no esporte. A possível atualização da FIFA, portanto, não é apenas uma questão burocrática, mas um momento de resgate da memória do futebol e da valorização das conquistas que moldaram o que o esporte é hoje. Se confirmada, essa mudança poderá transformar a forma como os clubes são vistos e reconhecidos no mundo inteiro, e o Corinthians estaria na vanguarda dessa transformação, recebendo um título simbólico que resgata sua grandeza e reforça seu legado. Essa possibilidade tem deixado a torcida em êxtase, com a esperança renovada de ver o clube ainda mais celebrado no cenário global. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto o rumor da atualização da lista de campeões mundiais da FIFA ganha força, especialistas em história do futebol e comentaristas esportivos começaram a analisar o impacto que essa mudança poderia ter para o Corinthians e para o futebol sul-americano. De acordo com as informações que circulam, a revisão incluiria uma reavaliação dos critérios utilizados para reconhecer títulos internacionais, o que abriria espaço para que clubes como o Timão tenham suas conquistas mais antigas ou menos divulgadas inseridas oficialmente no registro da entidade. Essa perspectiva tem sido vista como um possível reconhecimento tardio mais merecido de títulos e feitos que marcaram época, especialmente em um contexto histórico onde o futebol ainda estava se consolidando como esporte global. Para o Corinthians, que tem em sua história mundial conquistas relevantes e uma torcida apaixonada, essa atualização pode ser uma verdadeira consagração. Além disso, essa movimentação da FIFA pode influenciar o mercado esportivo, trazendo maior visibilidade para clubes sul-americanos que muitas vezes são subestimados no cenário internacional em comparação com equipes europeias. A revisão da lista oficial pode ser interpretada como uma valorização das raízes e das histórias que formaram o futebol moderno, dando voz e reconhecimento a clubes que sempre tiveram papel fundamental na popularização do esporte. Contudo, o processo não está livre de controvérsias, pois mexer em históricos consagrados sempre provoca debates acalorados e divergências de opinião entre torcedores, dirigentes e especialistas. O fato de o Corinthians estar diretamente envolvido no processo torna tudo ainda mais eletrizante, pois o clube pode sair dessa movimentação com um prestígio renovado e com um título simbólico que impulsionaria sua imagem mundial. Até o momento, porém, não há confirmação oficial, o que mantém o assunto no campo das especulações e dos rumores, alimentando a ansiedade e o sonho dos corintianos. Essa possível atualização promete assim não só alterar o quadro de campeões, mas também abrir um novo capítulo na história do futebol, um capítulo onde o Corinthians pode ser protagonista de uma conquista que vai muito além das quatro linhas. Nos bastidores da FIFA, o assunto sobre a possível atualização da lista de campeões mundiais tem sido tratado com extrema discrição, mas as informações que vazaram indicam que o Corinthians pode estar no centro dessa reviravolta histórica. Segundo fontes internas, a entidade estaria estudando não apenas a inclusão de títulos, mas também uma reformulação dos critérios que definem o que é considerado um campeonato mundial oficial. Essa reformulação teria como base uma análise detalhada dos torneios disputados ao longo das décadas, considerando fatores como a qualidade dos adversários, a representatividade dos continentes e o impacto global dos eventos. O Corinthians, com sua trajetória de glórias e conquistas importantes, se encaixa nesse novo perfil que a FIFA quer estabelecer para dar mais justiça e equilíbrio ao reconhecimento dos campeões mundiais.
O aviso que o clube teria recebido indica que o processo já está em fase avançada, o que só aumenta a expectativa e a ansiedade entre os corintianos que acompanham com atenção cada movimento e rumor relacionado a essa possível atualização. Por outro lado, a FIFA mantém cautela, evitando confirmar qualquer detalhe antes que o processo esteja concluído, o que gera um clima de suspense e especulação na mídia esportiva. Essa postura reforça a ideia de que o impacto dessa mudança pode ser gigantesco não só para o Corinthians, mas para todo o futebol mundial, que poderá passar por uma reavaliação histórica sem precedentes. Enquanto isso, os torcedores se mantêm na expectativa, alimentando conversas e debates sobre as possíveis consequências dessa atualização, que pode colocar o Corinthians em um patamar ainda mais elevado no cenário internacional. O cenário é de incertezas, mas também de esperança, e o momento promete ser decisivo para o clube e para o futebol como um todo, que pode ganhar um novo capítulo em sua história. Além das especulações envolvendo o próprio Corinthians, a possível atualização da lista de campeões mundiais da FIFA tem provocado debates intensos em vários países, especialmente na América do Sul, onde o futebol é parte fundamental da cultura e da identidade nacional. A possibilidade de revisitar o passado para corrigir ou complementar reconhecimentos oficiais desperta um interesse gigantesco, pois muitos clubes e torcedores veem nessa ação uma chance de reparar injustiças históricas que deixaram títulos importantes de fora dos registros oficiais. Para o Corinthians, essa movimentação representa uma esperança de ter sua grandeza ainda mais reconhecida, não apenas pelos torcedores locais, mas pela comunidade global do futebol. Ao mesmo tempo, essa reavaliação pode impactar o futebol sul-americano como um todo, valorizando a região em um cenário mundial dominado por clubes europeus. A ideia de que a FIFA possa revisar sua lista de campeões para incluir conquistas relevantes de clubes do continente abre um precedente importante, que pode levar a uma maior valorização da história e da contribuição do futebol sul-americano para o esporte global. As discussões sobre essa atualização também levantam questões sobre a importância do reconhecimento oficial para o legado dos clubes e como isso afeta sua imagem, finanças e até o mercado de jogadores. Para o Corinthians, ter sua história reconhecida de forma mais ampla pode significar um reforço em sua marca e uma maior atração para investimentos e parcerias internacionais. Enquanto isso, a torcida segue dividida entre a esperança e a cautela, aguardando um posicionamento oficial da FIFA que esclareça o que realmente está sendo preparado. O burburinho continua, com especialistas, jornalistas e jogadores opinando sobre as possíveis consequências dessa revisão, que promete não apenas mexer com o passado, mas também influenciar o futuro do futebol mundial, colocando o Corinthians em destaque. O impacto da possível atualização da lista de campeões mundiais da FIFA no Corinthians não se limita apenas ao aspecto esportivo, mas pode reverberar profundamente na esfera comercial e institucional do clube. Caso a FIFA oficialize algum tipo de reconhecimento adicional para o Timão, é esperado que isso gere um aumento significativo no valor da marca, fortalecendo a imagem do clube em negociações com patrocinadores, investidores e no mercado global de futebol. Além disso, um título reconhecido oficialmente pela FIFA agrega valor não só na história do clube, mas também no seu presente, proporcionando uma narrativa poderosa para campanhas de marketing e fortalecimento do relacionamento com a torcida. O clube, que já é uma potência no cenário nacional, poderia expandir ainda mais sua influência, conquistando novos fãs e mercados internacionais, principalmente em regiões onde o futebol brasileiro é admirado, mas onde o Corinthians ainda busca maior reconhecimento. Essa atualização também pode influenciar positivamente o moral dos jogadores e da comissão técnica, que passariam a defender uma equipe ainda mais valorizada e reconhecida mundialmente, o que pode impactar no desempenho dentro de campo. Por outro lado, o clube também precisaria estar preparado para as expectativas que um título mundial oficialmente reconhecido gera, o que inclui a responsabilidade de manter a excelência esportiva e institucional. Enquanto isso, a diretoria corintiana trabalha nos bastidores para potencializar essa oportunidade, estudando estratégias para aproveitar ao máximo essa possível conquista histórica. A torcida, claro, já está em festa antecipada, sonhando com a oficialização que pode marcar uma nova era para o Corinthians. Mesmo com a confirmação ainda pendente, esse rumor já movimenta o clube internamente, que vê nesse possível reconhecimento uma chance de crescer e se fortalecer em várias frentes. A expectativa é grande e os próximos passos da FIFA serão decisivos para definir o futuro do clube. No meio dessa atmosfera carregada de expectativa, a imprensa esportiva tem desempenhado um papel fundamental ao alimentar o burburinho em torno da possível atualização da lista de campeões mundiais da FIFA e o impacto que isso pode ter para o Corinthians.
Jornais, sites especializados e programas de televisão têm debatido intensamente o tema, trazendo análises de historiadores e jogadores e dirigentes que ajudam a contextualizar a importância desse movimento. Muitos apontam que essa revisão poderia ser a resposta da FIFA a pressões históricas por maior justiça e transparência na hora de reconhecer os verdadeiros campeões do futebol mundial. A possibilidade de o Corinthians ser beneficiado seja pela inclusão de um título até então não reconhecido oficialmente, seja pela reavaliação de uma conquista antiga, tem alimentado narrativas que exaltam o clube e sua torcida, criando um clima de otimismo e orgulho. A cobertura midiática tem ajudado a manter o assunto em evidência, fortalecendo a mobilização dos torcedores que se sentem parte desse momento histórico. Por outro lado, a mídia também tem destacado os desafios e as complexidades envolvidas nesse processo, como a necessidade de critérios claros e a possibilidade de controvérsias que podem surgir a partir de uma revisão histórica. Enquanto a FIFA ainda não se pronuncia oficialmente, a imprensa segue acompanhando os desdobramentos e levantando hipóteses sobre o que essa atualização pode significar para o futuro do futebol. O Corinthians nesse cenário ganha um protagonismo especial, sendo apontado como um dos grandes candidatos a um reconhecimento que pode mudar sua história para sempre. Essa atenção midiática sem dúvida contribui para a pressão sobre a FIFA e para o envolvimento da comunidade esportiva em torno do tema, que já é tratado como uma das maiores novidades do futebol mundial nos últimos tempos. O burburinho segue intenso e a expectativa é que nas próximas semanas surjam informações mais concretas sobre esse assunto, que tem deixado a torcida corintiana na expectativa. Apesar do mistério e da cautela por parte da FIFA, o impacto dessa possível atualização na lista de campeões mundiais já começa a se manifestar em diferentes frentes dentro e fora do Corinthians. Os torcedores têm usado as redes sociais para expressar sua esperança e ansiedade, criando uma verdadeira mobilização digital que reforça o sentimento de pertencimento e orgulho pela história do clube. Por outro lado, a diretoria do Corinthians está trabalhando silenciosamente para estar preparada para qualquer cenário, seja celebrando um reconhecimento oficial ou reagindo estrategicamente caso as mudanças não ocorram como esperado. Esse movimento interno mostra a seriedade com que o clube encara essa possibilidade, entendendo que um reconhecimento da FIFA poderia trazer benefícios duradouros e transformar a percepção do clube no mercado internacional. Paralelamente, outros clubes e federações acompanham atentamente o desenrolar dessa atualização, pois o impacto dessa decisão pode afetar o quadro geral de campeões mundiais, abrindo precedentes para revisões em outras histórias e conquistas. A comunidade esportiva está dividida entre o entusiasmo e a cautela, pois mexer com a história do futebol envolve também respeitar as tradições e conquistas já estabelecidas. Nesse contexto, o Corinthians aparece como um símbolo de resistência e luta por reconhecimento, tendo sua trajetória valorizada em meio a um processo que pode mudar para sempre a forma como o futebol é reconhecido oficialmente. A expectativa por um anúncio da FIFA é crescente e a sensação é de que estamos à beira de uma novidade que pode entrar para os livros de história do esporte. Até lá, o clube e sua torcida seguem unidos, mantendo viva a chama da esperança de que essa atualização transforme o futuro do Corinthians e do futebol brasileiro. O burburinho, portanto, permanece forte, alimentando um clima de emoção e expectativa que pode desembocar em um momento histórico para o clube. Por fim, é importante ressaltar que, mesmo sendo tratada como rumor, essa possível atualização da lista de campeões mundiais da FIFA e o aviso dado ao Corinthians refletem um momento de transformação no futebol mundial que busca resgatar e valorizar a história de maneira mais justa e equilibrada. Se confirmada, essa mudança poderá trazer um novo patamar de reconhecimento para o Corinthians, valorizando ainda mais suas conquistas e reforçando sua posição como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Além disso, essa movimentação pode servir de exemplo para outras entidades esportivas e clubes, mostrando a importância de revisitar a história e reconhecer méritos que porventura foram deixados de lado. A expectativa é que a FIFA oficialize essa atualização em breve, colocando um ponto final nessa especulação e abrindo caminho para uma nova era de reconhecimento e valorização do futebol em suas diversas formas. Enquanto isso, a torcida corintiana segue com os olhos atentos, celebrando cada rumor, cada possível sinal de que a história do clube pode ser ampliada e reconhecida de forma ainda mais grandiosa. Esse momento, portanto, representa não apenas uma chance de reconhecimento, mas também um estímulo para que o Corinthians continue a construir uma trajetória de sucesso e glórias no futebol mundial. O burburinho que envolve essa notícia tem o poder de unir ainda mais a torcida, criando um ambiente de otimismo e fé no futuro do clube.
Independente do resultado final, essa movimentação já mostra como a história do futebol está viva e em constante transformação e que clubes como o Corinthians são peças fundamentais nesse processo. Aguardamos agora o desenlace dessa história que promete ser um dos capítulos mais emocionantes e importantes do futebol dos últimos tempos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo fiel.